Muito bem, estudo da lição número 2, a parte de quinta-feira. Depois que estudamos já que devemos devolver nosso dízimo ao Senhor, devemos honrar a Deus com as primícias da nossa renda, agora vem a parte de Deus. Aqui Deus se compromete a cuidar de nossas necessidades. Jesus foi o grande porta-voz dessa grande verdade. Ele disse: busquem primeiro o reino de Deus. Jesus viu pessoas atarefadas correndo de um lado para o outro. De onde ele estava pregando, ele podia ver pescadores correndo para lá e para cá com seus cestos de peixes, os empregados, as pessoas gritando, via as feiras de peixe, o mercado, e ele via tudo aquilo como um grande rebuliço. E ele ensinou às pessoas: não andem ansiosos por aquilo que vocês têm que comer, beber ou vestir. Por isso, Jesus era seguido por muitas pessoas que gostavam de suas palavras, porque ele falava com autoridade, ensinava com carinho e mostrava de forma plena e clara qual era a grande vontade divina de ajudar os seres humanos. Por isso, Deus estava sempre preparado e Jesus mostrou que Deus era um Pai provedor e ele colocou isso em vista diante das pessoas. Não se preocupe, Deus cuidará de todos vocês. Havia uma lenda contando que um homem foi até o céu e um anjo mostrou todas as belezas do céu. Chegaram a um local bonito e havia um salão gigantesco e nesse salão havia uma prateleira enorme que pegava as 4 paredes. Então aquele homem perguntou: o que são essas prateleiras? E esses pequenos embrulhos que tem em cada vão da prateleira? Então aquele anjo que estava seguindo, eu orientando aquele homem, mostrando tudo, disse: esses pacotinhos que o senhor está vendo são bênçãos que Deus preparou para os seus filhos. Assim que uma pessoa pede algo para Deus, um anjo pega depressa esse presente para atender às necessidades daquela pessoa e assim Deus mostra que cuida de todas as pessoas. Aquele homem ficou impressionado e ele pensou: puxa vida, muitas pessoas não pedem a Deus o que precisam. E aqui fica o presente esperando, o presente de bênção fica aqui aguardando o anjo entregar. Por isso Jesus disse: não andem ansiosos, busquem primeiro, peçam primeiro para Deus e Ele suprirá todas as vossas necessidades. Jesus, ele via as pessoas e se compadecia delas, porque elas pareciam pessoas desnorteadas, como se fossem ovelhas que não tinham pastor para guiá-las. Tanto que o livro de Marcos 6, verso 34, tem a seguinte citação: ao desembarcar Jesus, viu ele uma numerosa multidão e compadeceu-se delas, ou da multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. As pessoas batiam cabeça, iam de lá para cá. Mas quando Jesus se assentava no monte para as ensinar, as pessoas ouviam Jesus assim, com apreço. Eles gostavam de ouvir Jesus falar. A pergunta número 5 tem o seguinte enunciado: no ensino de Jesus às pessoas, o que ele prometeu? E o que as pessoas deviam fazer para receber o prometido? E livro de Mateus, capítulo 6, verso 25 em diante, diz o seguinte: Jesus dizendo: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que as aves do céu? E quanto ao vestuário? Perguntou Jesus: por que vocês andam tão preocupados? Olhai para os lírios do campo, porque eles crescem, não trabalham, não fiam, não tecem. No entanto, eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória e riqueza, se vestiu como qualquer um dos lírios do campo. Portanto, não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas, os gentios que não conhecem a Deus, eles procuram com ansiedade. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que ensino poderoso! Então, para a pergunta: o que Jesus ensinou às pessoas e como as pessoas deveriam buscar aquilo que Deus prometeu? Resposta: Jesus prometeu e Deus suprirá todas as necessidades dos seus filhos, e para isso devem buscá-lo de coração e buscar o reino de Deus em primeiro lugar.
deixar de lado a ansiedade quanto à vida, quanto àquilo que a pessoa deve comer, beber ou vestir, não é uma tarefa fácil. Há pessoas apegadas àquilo que é material, há pessoas que não conseguem pensar no dia de amanhã sem uma certa ansiedade. Durante a Segunda Guerra Mundial, os psicólogos que amparavam as crianças que haviam perdido os pais, órfãos, eles colocaram as crianças num grande galpão, cada um na sua caminha, mas as crianças não dormiam. E os psicólogos ficavam olhando, o que está acontecendo? Por que as crianças não dormem? Já que estão seguras, estão amparadas, elas se alimentam. Um psicólogo descobriu o seguinte: as crianças tinham ansiedade e preocupação com o dia de amanhã. Sabe o que eles fizeram? Deram um pãozinho na mão de cada criança, um pãozinho embrulhado num saquinho na mão de cada criança, com a certeza que teriam pelo menos um pãozinho para comer de manhã. Esses órfãos, eles dormiam tranquilamente. Jesus disse: não se preocupem com o dia de amanhã, é Deus que vai suprir as vossas necessidades. Para isso, é preciso exercitar a fé, crendo plenamente que Deus pode resolver todas as situações. Isso se chama aliança bilateral. Deus fez essa aliança conosco. Jesus, no Sermão da Montanha, mostrou essa aliança bilateral. Nós fazemos nossa parte e Deus faz a parte dele, porque Deus é fiel. Pergunta número 6. Como Deus deseja nos dar a paz que pode acalmar nossa vida? O livro de Isaías, capítulo 26, verso 3, diz o seguinte: tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, como podemos manter em paz nossa mente? Resposta: quando nós tivermos fé em Deus, firmeza de propósito e confiança no poder divino. Aí nós descansaremos mentalmente, a ansiedade não vai tomar conta do nosso coração. Pergunta 7. Se confessarmos os nossos pecados, qual é a promessa de Cristo para nós? 1 João 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar, nos purificar de toda injustiça. Então, se confessarmos os nossos pecados, qual é a promessa? A promessa é de obter o perdão dos pecados e a justificação. A justificação é um processo divino, ou seja, eu creio em Jesus como meu Salvador e Deus olha para mim e não vê a minha vida manchada pelo pecado. Ele vê a vida de Cristo em mim. Isso é justiça. Isso é justificação pela fé. Por isso, o apóstolo João, ao escrever, disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos justificar diante do Senhor. Por isso, como escreveu o apóstolo Paulo, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós cremos que Deus pode nos perdoar, nós alcançamos uma nova visão de vida cristã e passamos a viver em novidade de vida. Ou seja, aquilo que ficou para trás, ficou para trás. O apóstolo Paulo diz: eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Pergunta 8, lendo 2 Crônicas 7,14, o que Deus espera que nós façamos e o que Ele nos promete? 2 Crônicas 7,14 diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, 2 Crônicas 7,14, o que é que Deus promete? Resposta: se o povo buscar a Deus com humildade de coração, se orar, se clamar ao Senhor Deus, se pedir perdão dos pecados, abandonar os pecados, Deus vai ouvir do céu, vai perdoar os pecados, vai justificar a pessoa, vai sarar a terra e vai dar felicidade total. Glorioso Deus, Ele cuida de todos nós, Ele está sempre atento às nossas necessidades. Por isso, todos esses versos, de maneira importante, mostram que, embora Deus seja soberano, Ele é o nosso fiel sustentador. Ainda que a salvação seja um dom da graça de Deus e merecido por nós, mesmo assim, Deus nos salva, nos ajuda e então Ele providencia o que é melhor para todos nós. Louvado seja Deus por essa bênção de que Ele pode cuidar de nós. Por isso, Jesus aconselhou: coloquem o reino de Deus em primeiro lugar. Aprendam isso. É importante colocar o reino de Deus em primeiro lugar.
Vamos orar. Senhor Deus, não é fácil nós nos desvencilharmos dessa nossa tendência humana de confiarmos em nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, a buscarmos realmente o Teu reino em primeiro lugar. Nos dê essa felicidade em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Beijo no coração. Tenha uma excelente quinta-feira na presença do Senhor. Até mais.